Glória a Deus. Glória a Deus. Você que trouxe o seu livro, abre aí no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Aleluia. Tiago, capítulo 4. Tiago está lá depois de Hebreus. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Tiago 4, 1. Amém? Amém. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam os vossos membros? Cobiçais e nada tem, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada teis, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Pensai vós que a Escritura diz em vão: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Amém. Pai Jesus, que o Senhor venha trazer para nós, ó Pai, entendimento, sabedoria a respeito da tua palavra nessa noite, Pai. Abra nosso coração, nosso entendimento e nos faça, Senhor, compreender o teu propósito em nome de Jesus. Amém. Pode me sentar, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, algo que foi dito lá atrás, há muitos anos, na época da igreja primitiva ainda, mas se serve como uma luva para os dias de hoje. E isso nos faz acreditar ainda mais que a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é sempre atual. A palavra de Deus é sempre necessária para todas as épocas. Aquilo que foi falado lá atrás, aquilo que foi dito lá atrás, serve para nós hoje, vai servir para as próximas gerações que ainda vierem por aí. Amém. Porque a palavra de Deus, ela foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e ela se renova todos os dias, e ela vai passar de geração em geração para alcançar a todo ser humano que lê e quiser buscar o entendimento dessa palavra. Glória a Deus. E hoje, essa palavra vem trazer para nós confronto, ela vem trazer para nós reflexão. Nós vemos aqui no versículo final, o versículo começa da seguinte forma: de onde vêm as guerras e as brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam os vossos membros? Eu vou fazer essa pergunta para você, e você não vai responder, você vai só pensar. De onde é, ou como é, que tem começado as guerras que têm alcançado a sua vida? Como é que essas guerras têm começado na sua vida? De onde é que elas têm vindo? Às vezes a gente começa a ter problemas ou a ter situações na nossa vida que a gente precisa, que a gente se sente acuado, que nos sentimos colocados contra a parede. E muitas vezes nós questionamos a Deus e falamos com Ele: Senhor, o que é que está acontecendo comigo? O que é que essa
sair vencedores em situações que não é para serem guerreadas. Tem situações que você não precisa entrar na guerra, você não precisa criar uma guerra, mas a gente cria uma guerra, porque a gente tem a necessidade de sair vencedor. O ser humano é um ser totalmente competitivo, sim ou não? Sim. Mesmo cristão, mesmo servo de Deus, ele é competitivo. Isso é da natureza humana. Nós vamos viver em um período de Olimpíadas. As pessoas estão lá competindo para ganhar a sua medalha, para ganhar o reconhecimento, e elas se prepararam durante um ciclo de 4 anos para participarem das Olimpíadas. E tem gente que vai lá, preparou durante 4 anos, chega lá, no esporte que ela pratica, dentro de alguns minutos ou de alguns segundos, ele pega a luta, perde aquela competição e foi-se embora aos 4 anos de preparação. 4 anos. Aí se fala a pessoa pensa, puxa, eu joguei 4 anos da minha vida fora, porque não adiantou de nada, vim para cá, fiquei aqui alguns minutos, já perdi, estou indo embora. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquela medalha, aquele reconhecimento que os atletas estão buscando lá nas Olimpíadas, vai trazer para eles um reconhecimento com os homens, vai trazer para eles um certo orgulho de ter representado o seu país e de ter feito o seu melhor, aqueles que forem premiados, aqueles que ganharam. Mas aquilo que eu e você estamos buscando é muito maior do que uma medalha de ouro. Glória a Deus. É muito maior do que um reconhecimento humano. Aleluia. Porque um dia essas pessoas vão passar e vão cair no esquecimento. Ou às vezes, esporadicamente, alguém vai lembrar lá, em 2024, a Rebeca Andrade ganhou uma medalha de ouro lá na Olimpíada. Mas tem outros atletas que vão passar, ninguém nem vai lembrar dele. Mas eu e você estamos buscando algo, estamos correndo atrás de algo, estamos nos preparando para algo que é muito maior do que qualquer reconhecimento humano e qualquer medalha que nós possamos receber, porque aquilo que nós estamos nos preparando para ganhar é a vida eterna ao lado do nosso Salvador. Glória a Deus. E lá não terá ninguém que será desconhecido. Lá não vai ter ninguém que as pessoas vão olhar e perguntar quem é esse. Não, lá todos nós seremos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e estaremos participando das bodas com Ele. Cada um de nós com a nossa importância, cada um de nós com o nosso galardão, com o nosso lugar onde nós devemos estar, sem nos preocupar em sermos o primeiro ou o último, porque lá todos seremos iguais. Aleluia! Glória a Deus! A preparação é agora, é durante a nossa trajetória, é durante a nossa vida. Se um atleta daquele lá na Olimpíada ficar 3 anos sem treinar e for treinar só no último ano e for participar da Olimpíada, vai chegar lá e vai ser o último, com certeza, em qualquer um dos esportes que for praticar, porque ele não vai estar preparado para isso. E se nós não nos prepararmos ao longo de toda a nossa trajetória, ao longo de toda a nossa jornada, a partir do momento que nós conhecemos Jesus na nossa vida, pode acontecer que no dia de subir no pódio nós vamos estar preparados para subir lá. E o nosso pódio, ele não é um lugar onde nós vamos estar destacados, onde vai ter a bandeira atrás de nós, tremulando, e onde nós vamos ouvir o hino do nosso país. O nosso pódio, nós vamos estar assentados ao lado daquele que vive e reina para todos sempre. A bandeira que estará tremulando, que estará balançando atrás de nós, é a bandeira da vitória. E o hino que nós vamos ouvir é o hino da vitória, porque é Ele que vai garantir a nossa vitória. Mas para isso nós temos que nos preparar e parar de lutar a guerra, de inventar guerra para lutar. Glória a Deus.
jejum, busca, entendimento da palavra. Se nós estivermos munidos aí desses instrumentos, com certeza nós vamos ser valentes e lutar pela nossa sobrevivência espiritual. Porque infelizmente tem muita gente morrendo espiritualmente. Porque ao invés de buscar ou de se preparar para uma guerra espiritual, tentar vencer as suas batalhas no mundo espiritual, ele está tentando vencer as suas batalhas no mundo físico. E aí está se desgastando, esquecendo do mundo espiritual para ser derrotado nas coisas. Tanto no físico quanto no espiritual. Às vezes até parece que está sendo vencedor no mundo físico. Graças a Deus as coisas estão muito bem, está tudo dando certo, está tudo beleza. Eu estou conseguindo ser reconhecido, eu estou conseguindo adquirir aquilo que eu quero, eu estou conseguindo levar uma vida tranquila do jeito que eu sempre busquei. Mas a Bíblia diz que isso que nós buscamos, ou isso que nós temos aqui, basta apenas um salário de Deus para acabar de uma hora para outra. Muitas pessoas, alguns dias atrás, no Rio Grande do Sul, deitaram nas suas camas com tudo e acordaram de madrugada, tendo que sair correndo, perdendo tudo que tinha. Assim. Porque isso que nós temos aqui é importante nós buscarmos, sim, é importante nós queremos ter conforto, queremos ter as coisas boas, sim, mas isso não deve ser o motivo da nossa guerra. Sabe por quê? Porque isso Deus promete para aqueles que o buscam, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Glória a Deus. Aleluia. Você quer ser vitorioso nesse mundo? Você quer ser vitorioso nas coisas que você faz aqui? Comece ao invés de guerrear contra o seu irmão, contra o seu familiar, contra o seu parente, contra qualquer pessoa, comece a guerrear contra o inferno e toque os seus joelhos e peça ao Senhor que te fortaleça para que você possa guerrear no mundo espiritual, porque quando a sua batalha for vencida no mundo espiritual, ninguém barra a sua vitória nesse mundo material. Tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que Deus tem para nós, já está liberado no mundo espiritual. Você acredita nisso? Amém. Você acredita nisso? Amém. Deus falou com Daniel: olha, você precisa orar e jejuar, porque aquilo que você quer já está liberado no mundo espiritual, mas está preso lá. E Daniel precisou jejuar e orar para que as coisas que estavam lá, travadas no mundo espiritual, fossem liberadas. A bênção que você está esperando já está liberada para você, mas você tem que lutar por ela. Glória a Deus. Você tem que ter força espiritual para buscar por ela. Amém. Mas tem muita gente querendo vencer as guerras espirituais com armas materiais. Verdade. E não vai conseguir. Mas vamos voltar aqui no nosso texto, vamos continuar. Cobiçais e nada teis, matais e desejais ter, e não podeis ter. As pessoas, por causa de nada, ou por causa de uma coisa simples hoje em dia, matam umas às outras. Basta você ligar em qualquer noticiário, qualquer hora do dia, você vai ver notícia de que fulano matou ciclano por causa disso, por causa de herança, por causa de poucos reais, por causa de briga, por causa de nada. O ser humano está matando um ao outro. Aí, a Bíblia fala que vocês cobiçam tudo e não tem nada. Você já viu aquela pessoa que corre atrás de tudo? Não, porque eu vou, porque não sei o quê, porque eu vou conseguir, e não importa quem entrar na minha frente, eu vou passar por cima, eu vou arrancar
Pessoa vê o outro crescendo e ao invés de se alegrar com o crescimento do outro, ao invés de ficar feliz com o crescimento do seu irmão, ela cresce o olho naquilo que o seu irmão está conseguindo adquirir. Nossa, fulano, ó, ultimamente está dando só, está dando só bonitão. Olha o carro que ele comprou. Ó, fulano comprou uma casa nova. Mas por que Deus abençoou tanto essa pessoa e eu estou na igreja há tanto tempo comigo não acontece nada? Sabe por quê? Porque você está perdendo tempo olhando para Deus dando do outro em vez de buscar aquilo que é para você. Deus tem tudo, todas as coisas para todo mundo, para cada um de nós. Nós não precisamos desejar aquilo que o nosso irmão tem, nós não precisamos cobiçar aquilo que o nosso irmão tem, mas muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque ao invés de buscarmos aquilo que é nosso, a gente quer buscar aquilo que é dos outros. A gente quer receber aquilo que é do outro. Cobiçais e nada teis, matais, desejais ter e não podeis obter, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Sabe qual é o segredo? Pedir. Pedir. Pastor, mais do que eu peço, eu só sei pedir. O tempo inteiro, toda hora que eu oro, é só pedindo. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus eu quero isso, Deus eu quero assim, quero assado. Então não é por falta de pedir não, porque eu estou pedindo e não estou recebendo. Mas olha só a continuação do versículo. Pedis e não recebeis. Quer dizer, então está pedindo, só que não está recebendo. Porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Sabe por que muita gente está pedindo e não está recebendo? Porque tudo aquilo que eu peço, antes de ser para mim, tem que ser para a glória de Deus. Glória a Deus. Se não for para a glória de Deus, se não edificar o nome do Senhor, se não edificar a vida do meu irmão, estou pedindo em vão. Deus, eu quero ser líder lá no meu trabalho, eu quero ser chefe, eu quero ser encarregado. Arranca aquele infeliz que está lá ocupando a minha vaga. Não vai ter. Está pedindo mal, está pedindo errado. Senhor, eu estou me esforçando, tenho trabalhado, tenho dado o meu melhor, tenho feito aquilo que eu posso para ser reconhecido, e em nome de Jesus eu coloco a minha vida nas suas mãos e peço ao Senhor que toque no coração de quem manda, de quem pode, para me dar uma oportunidade. Você vai ver se vai acontecer, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar derrubar ninguém. Pastor, mas o carro que eu quero já está ocupado. Deus é poderoso para criar um novo carro lá e te colocar numa situação de destaque. Mas você tem que saber pedir. Você tem que saber falar com Ele. Não é pensando em derrubar o outro, em tirar o outro da posição que ele está, que nós vamos conseguir convencer a Deus e mudar a nossa, aquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque se você tem um chefe lá no seu serviço que você acha que está ocupando o seu lugar, mas que está lá e você acha que ele não é competente para isso, comece a pensar diferente, porque a Bíblia fala que toda autoridade foi constituída por Deus. Deus colocou ele como autoridade sobre a sua vida lá. Então você tem que ser submisso a Ele lá. Por pior que ele seja, por mais difícil que ele seja, sabe por quê? No final dessa mensagem você vai entender por quê. Mas você precisa entender que não é derrubando os outros, não é pedindo a Deus para matar o outro que você vai conseguir viver. Deus tem bênção para todos, mas todos que entendem o que essa palavra está dizendo e que buscam a Deus verdadeiramente e que não perdem o seu tempo brigando entre si.
Vamos continuar aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumires em vossos deleites. Não, antes de continuar, deixa eu falar mais uma coisa. Se você ora, falando com Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, ou que o Senhor me dê isso, porque eu preciso mostrar para esse povo, mostrar para fulano, mostrar para minha família, mostrar para esse povo que eu trabalho, que eu sou o cara, que eu sirvo o Senhor, e por causa disso eu tenho que ser destaque. Se você estiver orando desse jeito, para de orar. Senhor, eu quero que o Senhor me dê um carro, porque eu vou chegar lá na igreja todo cheio de pose, descer do meu carro todo cheio de pose, e não vou nem olhar para a cara dos meus irmãos, mas eles vão ver que o Senhor está abençoando a minha vida. Para de orar, que você vai andar a pé, você vai continuar a andar a pé. Porque aquilo que você pedir não é para ser gastado com o seu próprio deleite. Não é. Deus vai te dar? Vai. Você vai usufruir da bênção de Deus? É lógico que vai. Mas esse não pode ser o propósito pelo qual você vai pedir aquilo que você quer. Deus, eu quero um carro, preciso de um carro, porque está difícil de ir para a sua casa, fazer as coisas do Senhor sem carro. E esse carro vai servir para abençoar a sua obra, para levar os seus irmãos para onde precisar levar. Esse carro vai servir para fazer aquilo que precisar fazer, para me dar a oportunidade de estar mais na tua casa, de realizar mais as coisas do Senhor naquele lugar. Você vai ver se vai acontecer. Sabe por quê? Porque não é para o seu deleite, é para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aí você vai fazer a vontade de Deus, você vai ter o seu tempo de passear com o seu carro, vai ter o seu tempo de sair, de desfrutar, de ter lazer, de ter férias, mas você precisa entender que tudo, antes de ser para o nosso prazer, tem que ser para a glória de Deus. Glória a Deus. E tem muita gente que troca. Ora, Deus abre as portas do céu, libera, e aí a pessoa olha, a pessoa some na casa de Deus. Ô irmão, estou precisando da secretaria. Fala, não posso, não estou sem tempo, estou trabalhando demais. Irmão, você estava sempre aqui ajudando. Não, mas antes eu estava trabalhando no emprego que me estava um pouco. Agora eu estou trabalhando demais, eu não estou tendo tempo mais de fazer isso não. Cuidado, porque o mesmo Deus que abriu a porta para você pode fechar. Ele pode permitir que ela seja fechada para você entender que sem Ele você não é nada. Sem Ele nós não somos ninguém. Agora, esse versículo aqui é pesado demais. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha o que a Bíblia está chamando. Olha como é que a Bíblia está chamando as pessoas que procuram fazer amizade com o mundo. Adúlteros e adúlteras. Segundo a lei de Moisés, os adúlteros e as adúlteras, eles eram pegos, levados para um lugar público e apedrejados e mortos. Sabe por quê? Porque era um crime sem perdão. Com o passar do tempo, adultério, principalmente no Oriente, que é o nosso caso, deixou de ser crime. Mas eu quero te dizer uma coisa: você foi escolhido para ser a
a noiva de Cristo. Glória a Deus. Amém? Amém. Você é noiva de Cristo. Glória a Deus. E Ele não admite que a noiva dele flerte com ninguém. Aleluia. Se você é noiva de Cristo, você precisa entender que você está submissa ao seu noivo, que é Cristo. Se você perder essa submissão e for buscar outros lugares para flertar com aquele que não é o seu noivo, a Bíblia diz que eu e você, nessa situação, somos considerados adúlteros e devemos morrer. Porque é isso que acontecia com os adúlteros na época da igreja primitiva. Você quer morrer? Alguém aqui quer morrer? Não. Vai chegar a nossa hora, mas por enquanto, deixa assim como está. Uma hora vai acontecer. Mas eu quero te dizer uma coisa: não faça nada que seja contrário ao que essa palavra te ensina, porque na condição de noiva de Cristo, quando você age contrário ao que essa palavra ensina, ele te compara com adúltero. Porque você não pode entregar o seu corpo para outra pessoa que não seja o noivo. Você é noivo de Cristo. Você está sendo preparado para as bodas. Mas você não vai chegar, nós não vamos chegar lá de qualquer jeito. Nós ouvimos aqui mensagem do domingo passado. Aliás, domingo passado, 2 domingos atrás, se você não estiver preparado com as suas lamparinas cheias de óleo, quando o noivo chegar, ele vai chegar, vai pegar você no rio e você não vai conseguir ficar nas bodas do Cordeiro. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia diz. Isso é pesado. E aí não adianta correr, não adianta gritar, não adianta desesperar, porque não vai ter mais jeito. Então, faça aquilo que a Bíblia ensina. Deixa de ser cabeçudo. Deixa de ser teimoso. Ah, Senhor, eu vou só dar uma saidinha aí, vou dar uma fretadinha aí fora, e depois eu volto e peço perdão. Cuidado, que talvez não tenha tempo de você fazer isso. Cuidado, porque ninguém sabe a hora que o noivo vem. Ninguém sabe quando é que ele vem. E a hora que ele vier, se você não estiver preparado, você vai ficar. Continuemos. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Você quer conviver com o mundo, achar que as coisas do mundo estão tudo certo, tudo que está acontecendo, e não, isso aí está tudo certinho, nós podemos aceitar tudo, está tudo bem. Você quer conviver, quer aceitar tudo do jeito que está aí fora, achando que não tem problema nenhum, você tem total liberdade de fazer isso através do livre-arbítrio, de aceitar tudo que está acontecendo aí. Mas esse esgoto, esse bicho que está acontecendo aí fora, vai te impedir de entrar no céu. Porque a palavra de Deus diz que para nós, ou para o homem que serve a Deus, só tem 2 caminhos: é sim, sim e não, não. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou vai nos levar para o céu, ou vai nos levar para o inferno. Não tem outra coisa para dizer. Não tem uma terceira opção. Você quer ir para o céu? Você quer? Então faça aquilo que te conduz para o céu.
Porque só vai entrar no céu aquele que usar o GPS de Deus que conduz até o céu. Se você tentar procurar um atalho e sair do caminho para depois voltar, pode ser que você não encontre mais o caminho que te conduz para o céu. Tem muita gente, infelizmente, que tentou fazer isso e não conseguiu voltar mais para os caminhos do Senhor. Ah não, deu uma escapada, daqui a pouco eu volto e não conseguiu mais. A alguns é dado uma segunda, terceira oportunidade, mas para alguns é uma vez só. Não fez certo, não tem mais outra chance não. Então, cuidado, porque as propostas vêm toda hora, as ofertas vêm toda hora. Sim ou não? Sim, toda hora. Não, vamos ali, a gente faz assim, e está tudo certo, vamos ganhar um dinheiro ali e está tudo tranquilo. Não, a gente vai ali, faz isso aqui desse jeito, a gente vai passar um fulano para trás lá, não tem problema não, vai dar certo no final. Ah, nós damos uma maquiada aqui e passamos isso para frente, a bola que estoura na mão do outro lado, tudo bem, cuidado. Porque aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro. Não faz. E se você agir pensando em prejudicar a vida de alguém, em fazer algo contra a vida de alguém, achando que isso depois se resolve com Deus, cuidado, porque talvez não dê tempo. Ele te chama hoje para uma reflexão. O propósito de Deus é que você seja abençoado. O propósito de Deus é que você seja próspero. O propósito de Deus é que você seja uma pessoa que tenha condições de viver uma vida tranquila. O propósito de Deus é que você se prepare e caminhe ao longo de toda a sua vida, preparando-se para no dia que Ele chamar o seu nome nas nuvens, você está pronto e dizer para Ele: eis-me aqui, Senhor, e subir com Ele. Mas Ele não vai permitir que isso aconteça na nossa vida de qualquer jeito. Não vai. Versículo 5: Pensais vós que a Escritura diz então: o Espírito que em nós habita tem ciúme, antes dá mais graça. Portanto, ele diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graças aos humildes. Está vendo? Por isso é que você tem que ser submisso àquele que foi colocado sobre você, como o seu chefe, como o seu superior, porque foi constituído por Deus, e mesmo que ele está te humilhando, fazendo coisa lá que tem que te deixar triste, tem que te deixar chateado, não se preocupe com isso, porque o reconhecimento que você faz para Deus, ou que você faz para se preparar para encontrar com Deus, talvez não vai acontecer nessa terra, mas Ele está vendo, e a palavra dele diz que Ele vai dar graça. Sabe o que é graça? Favor que nós não merecemos. É Ele que vai dar graça. Você quer ser exaltado? Você quer ser alguém de destaque? Faça a vontade de Deus e não se preocupe com o reconhecimento que vem do mundo. Sabe por quê? Porque esse reconhecimento aqui muitas vezes ele traz orgulho ao nosso coração, e o orgulho nos faz afastar de Deus. Essa conversinha, isso é um orgulho santo. Eu tenho orgulho santo, coisa nenhuma. Não existe isso não. Não existe isso de orgulho santo não. Tudo que acontece comigo, as coisas que têm acontecido na minha vida, em cabeça de Deus que tem acontecido, não é para eu me orgulhar, mas é para exaltar o nome daquele que tem feito. Tem que ter orgulho nenhum de nada. Porque se não for pela misericórdia dele, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Se não for pela misericórdia dele, nada acontece. Aleluia. A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo.
Faça aquilo que Ele tem determinado no seu coração. Entrega o seu tempo para Ele, entrega a sua vida para Ele. Deixa de fazer, de ficar ganhando, de ficar brincando entre si, de ficar rolando contente com seu irmão, contente com seu familiar. Mas se preocupe em purificar a sua vida e o seu coração através da leitura e da aprendizagem, do entendimento dessa palavra, porque só assim você vai conseguir resistir ao diabo para ele fugir da sua vida. Amém? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Feche os seus olhos.